Tentar explicar. O Poder Judiciário, ele tem uma carreira para os magistrados, para aqueles que vão exercer essa atividade de dizer o direito, não é? Então, a carreira de juiz de direito, primeiro você tem que distinguir que nós temos duas justiças comuns, uma é federal e a Sim. outra é estadual. Qual é a diferença? A Justiça Federal cuida dos interesses da União Federal. Então, quando o assunto disser respeito à União Federal, você vai ter a competência da Justiça Federal. Quando os assuntos forem de interesse dos particulares, que é a maioria dos Sim. casos, nós vamos ter a competência da Justiça Estadual. Essas duas justiças tem uma carreira para os seus membros. Ele é submetido a um exame, esse exame é de provas e de títulos, e logrando a aprovação no concurso e observada aí a pontuação, forma-se então uma lista, e esta lista vai ser dos nomeados para a carreira de juiz de direito. Porém, o juiz começa como substituto. Sim. Por quê? Porque ele tem um período inicial, vamos dizer assim, de preparação dele para o exercício efetivo da judicatura. Então, ele precisa primeiro passar por um estágio probatório e por isso ele tem o nome de juiz substituto. Ele começa na carreira como substituto. Se ele consegue passar por 2 anos nesta carreira, mostrando dedicação, empenho, competência, ele vai ser então vitaliciado. O que quer dizer isso? Ele não perde mais o cargo, a não ser que ele cometa um crime ou ele pratique alguma ilegalidade como magistrado. E para isso vai ter um processo para apurar o que é que aconteceu. Então, depois de vitaliciado, ele vai para a carreira por graus de, vamos dizer assim, de complexidade. Então, ele vai para a primeira entrância, que são as comarcas pequenininhas, e vai passando para uma segunda entrância, hoje chamada entrância intermediária, e depois para uma terceira entrância, ou entrância final, que é aquelas comarcas maiores, como é o caso de Suzano, por exemplo, em que a complexidade do trabalho é maior. Para, então, só depois ele estar nos centros das capitais, ok? Isso também funciona na Justiça Federal, em que o juiz começa com o juiz federal substituto e depois ele passa para essas entrâncias. Lá na frente, depois que ele tiver percorrido este caminho e se ele tiver condições e atributos, ele pode ser promovido a desembargador, que é o segundo grau de jurisdição, que vai trabalhar então nos tribunais. E os tribunais são formados por colegiados. Por que isso? Tem uma razão de ser. Sim. O juiz de direito e o juiz federal, eles são eles trabalham sozinhos, tá bom? Eles dizem o direito numa sentença que é um ato individual. E depois, quando ele vai para os tribunais, este ato é um colegiado, é um grupo de 3, pelo menos, desembargadores que vão reexaminar as causas. Por isso que a gente pretende que seja um juízo de valor mais importante, exatamente porque ganha-se aí com a experiência dos juízes e com o colegiado. Não é a vontade de um, mas a manifestação dos 3. Sim. Por isso que lá no tribunal você vê que não tem uma sentença, tem um voto de cada juiz que, por maioria ou por unanimidade, vai dar origem a um julgado chamado acórdão, que, como o nome já está dizendo, é porque eles acordaram entre si
que a decisão melhor é aquela que vai ali promovida. Logo, a experiência de três cabeças devem pensar melhor do que uma. A experiência de vida, não é? E de avaliação das coisas passa por um crivo melhor, porque você vai tratar com pessoas mais experimentadas ao longo da vida dessas discussões. Por isso, esses nomes. Então, nós temos substituto quando entra na carreira. O inicial, né? Todos passam por isso, doutor? Todos passam por isso. Depois, você tem os juízes das entrâncias, conforme o grau, primeira, segunda, hoje chama primeira, entrância inicial, entrância intermediária e entrância final. E depois muda de nome, vai se chamar desembargador quando lá chegar. Ok até aí? Sim, perfeito.